Carlos do Miliponário, olha só a medura delas, células de quimia onde devem estar. E aí pessoal, beleza? Carlos do Miliponário, Irapitã aqui, e nessa manhã amena de outono, né? Tá fazendo aqui 16 graus, as abelhas estão trabalhando, né? Principalmente aí as melíponas. Bora responder as dúvidas e comentários dos últimos vídeos aqui do canal. Começando com a do Wilson. Boa! Poderia falar sobre a princesa aprisionada de Jataí? Isso acontece? Sim, Wilson. A Jataí, assim como as merins, marmelada, elas aprisionam a princesa. Eu já encontrei algumas vezes. Não tem imagens aqui agora, eu não estava filmando, mas sim, é possível, tá? Você vai encontrar. Teve uma transferência, era até uma aula do Meliponicultura na Prática que eu estava gravando. Eu liguei a câmera, mas a câmera não ligou, então eu perdi toda a gravação da transferência. Eu encontrei 3 princesas aprisionadas, várias realeiras e uma rainha saudável. Então sim, elas podem produzir várias princesas que ficam para enxameação, substituição da rainha, são jogadas fora as mortas ou às vezes saem vivas e entram em enxames órfãos. Então sim, a Jataí aprisiona a princesa também. O Hernando Mendonça. Opa, e aí Carlos, tudo bem? Tudo certo. Queria tirar uma dúvida contigo. Eu posso dar para minhas abelhas pólen de abelha arapuá? Então, Hernando, a primeira questão aqui é como que você vai pegar esse pólen. Eu imagino que seja aí talvez um resgate. Nunca retirar enxame de arapuá ou qualquer outra abelha que não corra nenhum risco. A experiência que eu tenho aqui é com o enxame de arapuá que caiu, né? Depois veio o bicho e comeu o enxame. No caso, estava caído todo aberto. O pólen que eu encontrei era um pólen meio seco, com um cheiro meio forte, né? Das minhas abelhas aqui, das espécies que eu crio, eu nunca encontrei um pólen com aquele aspecto. Então, tem gente que utiliza, né? Fala que não tem nenhum problema. Vai depender de como tiver o aspecto desse pólen. Em tese, pode utilizar, tá? Eu não utilizaria pelo que eu já vi aqui. Talvez eu encontre algum dia algum outro enxame de arapuá e tem o pólen lá mais bonitinho, né? Não é igual o pólen de Jataí, não é igual o pólen de Mandaçaia, ele é diferente, né? Mas em tese pode utilizar, mas sempre sem retirar enxame, sem depredar nenhum enxame da natureza. E também você pode testar, né? Você tem vários enxames, distribui para ver como que elas vão reagir a esse pólen, tá? Lembrando que o pólen das abelhas nativas pode ser guardado na geladeira, temperatura da geladeira, se você não colocou água, não tem sujeira, ele não vai estragar. O Rosimar Rodrigues Bittencourt, sempre comentando aqui nos vídeos. Eu, lá no vídeo eu falo sobre os descontos do aniversário da loja. Eu recomendo, pois já comprei quando iniciei, atrativo muito ótimo. E comprei as plaquinhas de numerar as caixas, uma excelente qualidade. Parabéns, Carlos Almeida, continue assim. Abraços. Muito obrigado pelo feedback. Lembrando, né, pessoal, que nessa semana, da quinta-feira passada até essa, do dia 12 de maio, estamos com desconto de aniversário em toda a loja do Miliponário Irapitã. Então, cupom Irapitã10, você consegue 10% de desconto em toda a loja. E o Rosemar lembrou de um produto que eu esqueci de falar, né? São vários produtos, eu esqueci de falar no vídeo passado, que é o numerador aqui para as caixas. Então ele é feito em ACM, uma mistura de alumínio e plástico, e ele vai durar a vida toda. Você tem que fazer muita força para quebrar ele, e ainda assim você não consegue, você vai no máximo entortar. Então temos lá também, temos do pequeno e do grande, tá? Aqui é o grande, e aqui em outras caixas, como é o caso aqui da Mirim Gloriana, é o pequeno. O Miguel Falavínia. Oi Carlos, estou precisando de atrativo para Jataí. Esse que você mostrou é o top, obrigado. Exatamente, Miguel, o que eu mostrei no vídeo passado, que tem disponível na loja, que eu utilizo e comercializo, é o atrativo misto, com muito material de mandaçaia, tubuna e várias outras espécies de abelhas nativas sem ferrão. Algumas pessoas me procuraram para querer atrativo de Jataí, que quer puro, que quer conseguir Jataí. E pessoal, se tiver Jataí na tua região, é o que mais você vai pegar com esse atrativo. O atrativo ele é a cereja do bolo. Tem toda a confecção do ninho isca, a época adequada, local adequado e presença de enxames precisando de óculos. Então, não é o atrativo de Jataí que vai fazer pegar Jataí, da mesma forma que não é o de Mandaçaia que vai fazer com que Mandaçaias entrem naquele ninho isca.
Esse atrativo misto funciona para todas as espécies, como eu já mostrei em dezenas de vídeos aqui no canal. Já mostrei mandaçaia, borá, tubuna, mandaguari preta, amarela e até mesmo uma bugia. Então sim, ele funciona para todas as espécies. Se tiver jataí na tua região e você fizer toda a confecção e instalação do ninho isca de forma adequada, você vai conseguir sim as jataís. O Nestor Garcia tem uma divisão de mandaçaia que foi feita há 6 meses e ela continua tendo problema com forídeos. Ela está no meio de outras 4 caixas de mandaçaia que não enfrentam problema algum. Será que precisa trocar a rainha? Nestor, nesse período de 6 meses, você não consegue, pelo menos eu não consigo, identificar que o problema é a rainha. Lembrando lá do diagnóstico Irapitã, o meu método de avaliação de enxames, você tem que avaliar o ambiente, a caixa, a força de trabalho e os recursos, né? São 3 pilares. É o local, a força de trabalho, que são as campeiras, a rainha e os angões, e os recursos disponíveis. Nesse caso, geralmente o forídeo é problema na força de trabalho, então está faltando campeiras. Recomendo aí um reforço com células de cria, com disco de cria. Faz esse reforço uma vez, um reforço bem feito e espera. Se ele não evoluir, daí você pode pensar em trocar a rainha ou, né, se é que tem rainha. Né, se tiver rainha, realmente colocar a célula de cria, 2 discões bonitos ali, vão te mostrar se esse é o problema. Só um ponto importante, né, que a gente está entrando aí no inverno e a mandaçaia pode parar a postura. Então, não se assuste caso pare a postura. Dependendo da condição do enxame, ele pode definhar no inverno sim, já que ele não está entrando forte. É por isso que eu fiz uma série de aulas a respeito dos manejos de reforço, que era para ser realizado antes, mas pode ser realizado agora, onde ainda o inverno não chegou. E dependendo, como você já tem mais enxames, você pode realizar esses manejos de reforço durante o inverno. Então muito cuidado na hora de colocar a culpa na rainha. Pode ser a caixa inadequada, o ambiente inadequado, ou nesse caso, pode ser simplesmente que o enxame está sendo saqueado. Tem outras abelhas ali pegando recursos, tome cuidado com isso também. Talvez separar essas caixas, ou essa caixa fraca, pode ajudar na evolução dela. Você garante que não está sendo saqueada daí. O Bruno Gonçalves. Verifiquei que o ninho de mandaçaia MQA, que não tem postura nova, praticamente todas estão maduras, das que consegui observar. Isso é normal? Estou preocupado. Depende, Bruno. Como eu acabei de falar do diagnóstico Irapitã, você tem que avaliar todos os outros aspectos. A postura, ela é importante, é uma das mais importantes, mas ela é um ponto só. Tem toda a população. Quanto de postura madura, se tem muita postura madura e não tem nenhuma verde, significa que até pouco tempo atrás, esse enxame estava bem. Tem mel e tem pólen, às vezes faltou recurso, a abelha já vai entrar em diapausa. Não é tão comum em MQA, mas pode acontecer, que é a parada de postura no inverno, mas às vezes ela começa antes no outono. Então você tem que avaliar os outros aspectos aí. E se tiver bastante postura madura, só resta você esperar. Só resta esperar. Não tem o que você fazer. No caso da mandaçaia, a princesa, que já está um pouco agitada aqui atrás de mim, no caso da mandaçaia, a princesa nasce de qualquer célula de cria. Então se você tem uma variabilidade genética no meliponário, essa princesa vai ter condições de nascer, substituir a rainha que era a dominante e dar sequência no enxame. Então você tem que avaliar a reserva de alimento, o resto da população e esperar. Né? Se tem célula madura, não tem por que se desesperar. Tá? Por isso é importante, pessoal, vocês entenderem. Né? Então, recomendo, né, que quando abrirem as inscrições do Meliponicultura na Prática, aproveitem e entrem. Lá tem tudo para vocês dominarem a criação e saber identificar o que o enxame precisa ou não, como você pode ajudar o enxame, para não ficar preocupado à toa, com medo, ou algumas pessoas acabam perdendo realmente o enxame porque não sabe o que fazer. Mas nesse caso, Bruno, eu recomendo esperar caso tenha alimento, caso tenha uma boa população. Né? Se tem bastante postura, você não precisa entrar com disco de cria agora. Realmente dá uma confirmada aí no alimento. O Luiz Fernando Pereira. Boa noite. Já comprei atrativo, já capturei jataí e as estacas também. Veio pelo PAC, chegou antes do prazo. Praticamente todas brotaram. Já estão com 15 centímetros as mudas. Top, recomendo. Pô, que legal, Luiz. Parabéns aí pelo cuidado, né, com as estacas. Se elas pegaram bem, é porque você cuidou delas. E, pessoal, quem tá conseguindo as enxameações, utilizando a cera, conseguindo as estacas aí, a brotação, compartilha no Instagram e me marca, que eu compartilho lá pra gente ver aí uns resultados de vocês também. Não ficar só aqui no YouTube, lá no Instagram
tem uma dinâmica diferente, né, de fotos e imagens que a gente não consegue aqui pelo YouTube. Então sim, as estacas estão disponíveis com esse desconto de 10% e agora com o plus aí das sementes de Cosmos. Então eu acrescentei sementes no pacote e ainda com o desconto. O Andrei ML, bastante coincidência. Estou ruim da garganta e queria comprar um extrato de própolis. Não me animei nem um pouco com o que encontrei nas farmácias. Acabo de comprar o própolis na loja, pois sei a procedência. Pô, que legal, Andrei, e demais pessoas que já compraram o própolis. Lembrando que temos lá o extrato de própolis de Jataí, Tubuna, Borá e Mombucão, tá? Eu não crio Mombucão, algumas pessoas vêm perguntar, eu não crio, mas tem um colega meu aqui que ele fez resgate de uma Mombucão e ela produz muito própolis. Própolis muito bom, que eu fiz o extrato aqui, gostei bastante e que está disponível lá na loja. O Diego Peixoto, Meliponário das Artes. Fala, Carlos. Vi a parceria com o Augusto da Fazendinha de Quintal. Sigo o canal dele há um bom tempo, quando ele ainda morava em outro lugar. Parabéns e sucesso. Valeu, Diego. Mais pessoas vieram comentar aqui. Muitas pessoas comentaram lá no vídeo do Fazendinha de Quintal, o canal do meu amigo Augusto. Se você tem alguma propriedade rural, uma chácara, qualquer que seja o tamanho, ou mesmo um quintal com espaço para você criar outros animais fora as abelhas, recomendo muito o canal do Augusto. Lá ele fala sobre várias técnicas de criação de plantas, peixes, aves, né, baseado no sisteminha Embrapa, mas com várias outras informações. Então, se você não conhece, provavelmente você conhece, mas se você não conhece, confira no link da descrição aqui, o Fazendinha de Quintal, um canal que a gente está montando uma parceria agora. Eu enviei as estacas de plantas para ele está começando a criar as abelhas nativas, enviei atrativo também, então muito legal aí o feedback, bastante gente já comentou. Se você não conhece, mais uma vez, confira lá o Fazendinha de Quintal aqui no YouTube, um canal com muita informação para manejo de várias criações de plantas e animais. O ACM, mais uma vez comentando aqui. Carlos, sobre o mel maturado, que característica muda no sabor após o processo de maturação? Nunca experimentei, mas dá a impressão que fica mais azedo. Então, pessoal, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas pode ser que ainda tenha mel disponível lá de Borá, Tubuna e Jataí, né? Esse é um dos produtos que logo deve acabar lá na loja. Então aproveitem mais uma vez aí o cupom. E no caso da maturação, né, ele é um mel maturado, que ele pode ficar fora da geladeira. O que muda muito pouco, tá? Eu também achava que mudava mais. Ele demora aí alguns meses para estabilizar, de 3 a 6 meses aí para parar de soltar bolinhas, né? Fermentação natural, pessoal, não é o mel. O pessoal acha que ele azedou, né? Mas se você pesquisar o termo azedar, né, relacionado à comida no Google, no dicionário, ou próprio do conhecimento do conhecimento das pessoas, né? Quando você fala o mel azedou, é estragar, né? É a maionese que azedou, é a salada que azedou, né? É o arroz que está azedo, o feijão que está azedo. O mel não é isso. É uma fermentação natural com as bactérias que já estão presentes no mel. É uma fermentação muito leve, né? Ela não chega nem perto de estragar, não tem nada relacionado a isso. Se o mel estragar, ficar ruim, com aspecto esquisito, é porque a coleta da pessoa foi com zero higiene. Eu faço a coleta aqui da maneira adequada, manipulo esse mel da maneira adequada e entrego esse produto com qualidade. Se você nunca experimentou, recomendo. Ele fica levemente mais ácido, mas o mel das abelhas nativas ele já é mais ácido, né? Então não muda quase nada, tá, meu amigo? O Lucas Souza. Capturei meu primeiro enxame com o seu atrativo. Vou pedir algumas coisas para o próximo encontro lá no Pacaembu. O Lucas, que é de Cotia, né? Às vezes eu vou para São Paulo, então eu aviso sempre aqui no canal, lá no Instagram. Ele pegou o atrativo por lá, né? Eu entreguei para ele lá em São Paulo e ele conseguiu aí os primeiros enxames. Eu fico no aguardo aí do teu contato. Eu não sei quando eu vou para São Paulo, já faz uns 2 meses. Talvez eu vá. A gente está em maio. Talvez eu vá em junho ou julho. Mas parabéns aí pelas enxameações. Você também pode conseguir, né? Com o atrativo disponível na loja. O Vitor Macedo 97. Comprei as mudas e apesar de até ter errado na hora de colocar elas na terra, a maioria delas pegaram. Então realmente é isso, né, Vitor? Às vezes as plantas e as abelhas toleram alguns erros nossos de manejo e ainda assim conseguem se desenvolver bem. Então, querendo ou não, um pouco de cuidado você teve ali, né? Pessoal, as plantas é bem fácil. Mistura de terra com areia grossa, meio a meio, para ficar mais fácil para as raízes. Algumas pessoas colocam só na areia, mas fica um pouco mais difícil de mudar isso depois.
Então se você tem algum receio, coloca mais areia, um pouquinho só de terra. Coloca as estacas, mantenha na sombra e quando for saindo as primeiras folhinhas, você vai expondo elas mais ao sol. A Margarete Oliveira. Qual o melhor mês para colocar melgueira? O melhor mês para colocar melgueira é aquele mês que o enxame está lotado e forte. Não tem mês adequado, você pode colocar no inverno. Eu só não recomendo que você coloque num dia que está fazendo frio, né? Agora, por exemplo, já está marcando 19 ali, então a temperatura está aumentando. Para você abrir o enxame e colocar a melgueira e que ela não se isole tão fácil, é ideal de 25 graus para cima. E essa temperatura faz do inverno, faz no outono na maior parte dos locais. Então pega esse dia quente e coloca a melgueira. O máximo que ela pode fazer é se isolar. Né? Se ela se isolou, você... Primeiro, se você colocou a melgueira, é um enxame forte que está lotado na parte de baixo, então ela tem alimento. Segundo, você não vai colocar no enxame fraco que ainda tem espaço. Né? Então se você colocou no enxame forte e ela se isolou, o máximo que você vai fazer depois de 1, 2 semanas é abrir novamente a passagem, estimular que elas subam com cera, com alimentação. Né? Não tem nenhum segredo. Muitas pessoas têm um receio. Nossa, eu vou colocar a melgueira agora. E o que pode acontecer? O que pode acontecer é elas fecharem a passagem. O que é complicado é você colocar o sobreninho. O sobreninho tem uma passagem grande ali no meio, que as abelhas dificilmente vão fechar, elas vão tentar ocupar aquele espaço. Você está dando 100% a mais de espaço, então era só o ninho, você colocou o sobreninho, então dobrou o espaço. Nisso tem que tomar cuidado, mas ainda assim, tem vídeo recente aqui no canal mostrando eu colocando sobreninho em alguns enxames, né? Então tem toda a questão daquela avaliação que eu falei, de saber se está forte ou não. Mas melgueira é muito mais tranquilo. Melgueira é muito mais tranquilo. E com essa última boa pergunta, finalizamos o vídeo de hoje. Mais uma vez, cupom IRAPITA10 para aproveitar os 10% de desconto até o dia 12. Se você está vendo depois, aproveite ainda assim, porque muitos produtos vão aumentar de preço, né? Porque devido à subida de todas as coisas, não é diferente lá na minha lojinha. Então aproveitem, se gostaram do vídeo, não deixe de deixar o gostei, se inscrever no canal quem não é inscrito e qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!